Como eu digo sempre, no momento da gravação deste vídeo, nós estamos aí preparando para enfrentar a prova dos Correios. E quem vai fazer a prova dos Correios é o IBFC. Essa banca vai realizar as questões da prova dos Correios e hoje eu trouxe para você que vai fazer essa prova, ou mesmo para você que vai fazer outro concurso, uma questão de um assunto chamado fonologia. Sabe que essa palavra fono aqui significa som. Então, a parte da gramática que estuda a questão da pronúncia, dos sons das palavras, e aí entra a questão do ditongo, do tritongo, do dígrafo, do encontro consonantal. É isso que estuda a fonologia. Então, a questão de 2024, de um concurso de nível superior do IBFC, trouxe o seguinte: as palavras iugoslavo, rastaquera e introito são consideradas ditongos. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta a respectiva classificação dos ditongos. Tente fazer aí, congele a sua tela, resolva, ao menos por eliminação, depois você volte aqui comigo. Vai lá. Muito bem. Eu disse que a fonologia é a parte da gramática que tem a ver com o som. O que dá som a uma sílaba é a vogal. Vogal vem de aquilo que dá voz. Porque a letra R sozinha só. Para que seja Rá, ou Ré, ou Ri, eu preciso das vogais. Então vamos anotar aí. Quando a gente fala de vogais, a vida inteira, e você também, nós aprendemos que as vogais são A, E, I, O, U. Eminente ou formalmente, A, E, I, O são sempre vogais. Sempre. O I e o U dependem. A, E, I, O, U é vogal? Pode ser. Mas o I e o U podem não ser. Anote uma outra coisa. Sobre as vogais. Não existe sílaba sem vogal. Não existe sílaba sem vogal. Então, quando eu tenho a palavra pá, lê, tó, vogal A, vogal E e vogal O. O número de vogais representa o número de sílabas que uma palavra tem. Outra coisa que eu quero que você anote, coloque aí também, ainda sobre a questão das vogais. Só pode haver uma vogal na sílaba. Só pode haver uma vogal na sílaba. Aí você vai falar assim, mas eu vi, professor, palavras que têm mais de uma vogal. Não viu, não. Por exemplo, na palavra caixa. Aí, professor, está vendo? A primeira sílaba tem duas vogais. Não tem, não. Eu te falei que a letra A sempre é vogal. Neste caso, a letra I é o que se chama semivogal. O prefixo semi significa metade. Então, a letra I, na palavra caixa, a sílaba tônica é um cai. Mas a pronúncia mais forte é da vogal A. Essa letra I, que ficou junta da vogal, ela tem uma força de pronúncia atenuada, menor. Isso é o que se chama semivogal. Vamos anotar? Então, quando a gente fala das vogais, já te falei que são as letras A, E e O. Agora, a letra I e a letra U são um caso à parte. Por exemplo, quando eu tenho a palavra I de O, tá. Quando eu tenho a palavra curativo, eu quero que vocês vejam que nessas palavras que aí estão, a letra O e a letra A sempre são vogais,
a letra A e a letra O sempre são vogais. Mas como não existe sílaba sem vogal, o I aqui é vogal. O I aqui é vogal. O U aqui é vogal e o I aqui é vogal. Então, a letra I e a letra U são vogais se forem o único som vocálico da sílaba. Então, na primeira sílaba da segunda palavra, I é o único som vocálico. Na primeira sílaba da segunda vocálica, U, ou letra C, é uma consoante. E a letra U é o único som vocálico. Então, a letra I e a letra U podem ser vogais, sim. Então, você aprendeu A, E, I, O, U como vogais, não está errado, não, está certo. Vamos anotar mais uma coisa aqui. Quando eu tenho a palavra paisagem, quando eu tenho o verbo afrouxar, o que nós falamos e que vamos repetir uma vez mais? A letra A sempre é vogal. A letra E sempre é vogal. A letra O sempre é vogal. Mas esse I é uma semivogal. E esse U é uma semivogal. Então, a letra I e a letra U são chamadas de semivogais se vierem na sílaba com A, E e O. Ok? Se vierem na sílaba com A, E e O. Isso é o que a gente chama de vogal e semivogal. Outra coisa, né? Quando você aprendeu que duas vogais na mesma sílaba representam um ditongo, te ensinaram errado. Vamos anotar? O que se chama ditongo, realmente o di tem a ver com o número 2, como o tri tem a ver com o número 3, né? Então, aqui eu tenho uma vogal mais uma semivogal na mesma sílaba. Ou eu tenho primeiro uma semivogal e depois uma vogal. Então, eu não tenho duas vogais na mesma sílaba. Por exemplo, quando eu tenho a palavra caixa, ou quando eu tenho a palavra água. Na primeira palavra, a palavra caixa tem o A e o I, uma vogal mais uma semivogal. Na segunda palavra, eu tenho o A, uma semivogal e uma vogal. Então, a ordem dos fatores não altera o produto. Desde que na mesma sílaba tem uma vogal com uma semivogal, nós temos aí um ditongo. Então, na tela, eu tenho três palavras: iugoslavo, rastaquera e introito. Então, vamos anotar aqui. Iugoslavo, iugoslavo, rastaquera. E qual que é a outra palavra? A outra palavra vai ser introito. Introito é uma introdução de alguma coisa. Introito. O que eu posso lembrar a vocês? A letra A sempre é vogal. A letra E sempre é vogal. A letra O sempre é vogal. Agora, esse U aqui também é vogal, porque a única letra vocálica em iugoslavo é ela. Mas esse U aqui, ó, é uma semivogal. Então, aqui nós temos um ditongo. Na palavra introito, opa, tem um O vogal aqui. Esse I é vogal. Por quê? Porque ele está sozinho como letra vocálica. Mas esse I de introito é uma semivogal.
Isso significa que nós temos um ditongo. Isso aqui saiu do nosso controle. Nosso controle, que eu falo assim, pelo que eu tinha dito a você. Então, o detalhe da questão é, olha só, eles querem saber a diferença, o que é ditongo decrescente ou ditongo crescente. Você já sabe que crescer é a partir de uma coisa que é menor, que vai aumentando. E decrescer de uma coisa que é maior e vai diminuindo. Olha aí. Se eu disse a vocês que um ditongo pode ter uma vogal e depois uma semivogal, a vogal vale mais, a semivogal vale menos. Ou que pode ter uma semivogal e depois uma vogal, a semivogal vale menos, a vogal vale mais. Semi é metade. Olha, do mais para o menos, diminuiu. Isso é um ditongo decrescente. Do menos para mais, aumentou. Isso é um ditongo crescente. Então, por exemplo, a palavra introito, partiu da vogal O e da semivogal I. Vogal para semi diminui. Então, a palavra introito, ela tem um ditongo decrescente. Então, introito tem um ditongo decrescente, porque teve primeiro a vogal O e depois o I. Vamos na tela? Introito é a última palavra. Ela não é um ditongo crescente. Ela não é um ditongo crescente, ela não é um ditongo crescente. Estamos entre C e D. Ok? Bom, a outra palavra que nós temos na tela é a palavra rastaquera. É a segunda, né? Então, rastaquera. O U é uma semivogal e o E é uma vogal. Então, de semi para vogal, aumentou. Então, rastaquera é um ditongo crescente. Então, meu amigo, se rastaquera é um ditongo crescente, na tela, a resposta é a letra C de casa. Por que eu deixei para depois? Porque iugoslavo aparece como ditongo crescente. E eu falei que ele fugiu do controle porque aqui tem as duas letras problemáticas, o I e o U. Então é o seguinte, A, E, I, O, U passa do maior para o menor. Então, se na palavra iugoslavo primeiro veio o I e depois veio o U, né? Iugoslavo, eles aqui colocaram como ditongo crescente. Iugoslavo. Na verdade, esse ditongo, ele tinha que ser um ditongo decrescente. Iugoslavo. O I é mais forte. O U tem uma tonicidade menor. É igual, por exemplo, caixa. O A é mais forte. O I tem uma tonicidade menor. É igual a palavra frouxo. O O é mais forte. O U tem uma tonicidade menor. Então, na verdade, na tela, a banca deu como resposta a letra C, e até o momento que eu peguei essa questão na internet, ela não tinha sido anulada. Com certeza absoluta, rastaquera. O U vale menos, o E vale mais. É crescente. Então, isso aqui já não era, tá vendo? Com certeza, introito, o O vale mais, o I vale menos. Esse é decrescente. Isso aqui está correto. Mas as outras todas já não eram. O problema é no iugoslavo. Eu tenho o I que veio antes e o U que veio depois. Não é iugoslavo, é iugoslavo. Então, eu parto da vogal para a semivogal. Então, isso tinha que ser ditongo decrescente. Claro, eu não precisava ter trazido essa questão com um problema. Mas, de repente, você vai fazer o concurso. De repente, você vai se deparar com isso, vai ficar confuso. Quando existe um concurso, todos nós que trabalhamos com preparação para eles, a gente depois auxilia os nossos alunos ou orienta a como fazer um recurso. E essa questão cabe um recurso. E não é um recurso difícil de você conseguir a anulação. Mas, enfim, eu estou com um projeto aí na tela, chamado de Projeto Português ao Vivo. Você acabou de ver uma questão gravada.
pelo meu canal do YouTube, que é esse aqui, ó. Então, se você viu, porque você encontrou um link, tudo bem. Mas se você, além do link, quiser continuar recebendo notificação, vai lá, ó, se inscreva nesse canal, acione o sininho das notificações, porque aí todas as vezes que você encontrar uma notificação, você vai lá que vai ter coisa nova postada. Tá? Então, quando eu tiver com um volume interessante de procura, de interesse por isso, então você deixa seu like, você compartilha o vídeo, a gente vai fazer isso que a gente fez aqui agora, porém ao vivo, que aí daria para a gente discutir esse problema, por exemplo, que nós encontramos. Enquanto isso, quando você quiser se preparar, seja para a banca IBFC ou para qualquer outra, esse aqui é meu site, www.ricardoerce.com.br, e que você pode acessar para conseguir aí cursos teóricos, cursos práticos ou as duas coisas. Grande abraço e até a próxima.